Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse humilde canal. Meu nome é Marcos Alves Fernandes e hoje pretendo conversar sobre o senso comum. Senso comum que é basilarmente o conhecimento pré-reflexivo compartilhado socialmente sem um estofo sistemático, epistemológico ou crítico. Por exemplo, esses dias veio um rapaz conhecido meu conversar sobre as resoluções do capitalismo, né? Como resolver os dilemas do capitalismo. Ele veio conversar comigo sobre uma solução um tanto quanto estapafúrdia, que segundo ele é possível conciliar o socialismo com o capitalismo, né? Que a partir das próprias premissas de ambas concepções de mundo são estritamente antagônicas. Fora que ele tem uma solução pensando de maneira paliativa em relação aos dilemas do capitalismo atual. Ele falou sobre como mesmo que para a gente sanar essa crise do capitalismo moderno, do capitalismo contemporâneo, deveria se investir, o Estado, né, deveria investir pesadamente em uma hiperprodução. E assim, cara, eu falei, pô, cara, isso vai dar merda, porque se você vende, não, se você produz mais do que uma demanda, você vai gerar gerar um processo de colapso, como ocorreu em 29. E eu citei para ele, você lembra de alguma crise pesada que ocorreu no capitalismo, advindo de uma hiperprodução? Ele pescou logo no momento e citou a crise de 29, né? E depois ele ficou tentando terviginar algumas coisas, enfim, correr para onde não tem muito para onde correr numa resolução de um problema que é extremamente complexo, né? Mas não é de hoje que a gente se debate ou se debruça acerca dos dilemas impostos pelo senso comum, né? Ou como lidar com eles. Os gregos antigos já tinham problemas acerca do senso comum, né? Tanto que os gregos tinham 3 palavras para conhecimento: dóxia, episteme e sofia. Aqui vamos focar primordialmente na primeira, né? Seria a dóxia. Já trazendo aqui um filósofo grego, né? Para Parmênides, né? A dóxia parte dos sentidos, dos desejos e das experiências pessoais, enquanto a episteme é a tentativa de construir uma verdade distante da subjetividade individual. Platão, né, conforme Platão reforçando essa perspectiva de Parmênides, diz que a dóxia é o conhecimento que depende das aparências, portanto, é enganosa. Já perceba que há uma distinção, né? A episteme seria o conhecimento sistemático, a partir de uma observação empírica, sem a influência de individualidade, né? Bom, para a maioria dos filósofos gregos, a dóxia é um substituto do verdadeiro conhecimento. Por meio da opinião, podemos nos comunicar, compartilhar experiências e avaliar qualquer aspecto da realidade do ponto de vista individual. No entanto, se queremos saber algo com critério de verdade e de maneira objetiva, devemos seguir o caminho da episteme. Essa distinção entre uma forma e outra de conhecimento é crucial para compreendermos a diferença entre o que é científico e o que não é. Bom, a reflexão sobre a dóxia e a episteme em filósofos como Parmênides e Platão é uma questão que nos permite entender melhor a nossa mentalidade. Existem algumas habilidades que estão baseadas nas crenças pessoais, como a fé religiosa, enquanto em outros se baseiam em critérios estritamente racionais e empíricos, como a biologia ou a física e etc. Portanto, a dóxia ou senso comum é um objeto de reflexão desde a origem dos escritos filosóficos. Aristóteles é tido como o primeiro pensador que temos registro como articulador das primeiras definições do que é senso comum. Antes dele, né, voltando aqui ao Platão, que tem uma das metáforas, né, mais conhecidas do mundo da ciência, explicou a vida na caverna como uma condição que nos aprisiona no mundo sensível, faz-nos crer que a realidade estaria nas sombras projetadas no fundo de uma caverna. É possível identificar o mito da caverna, uma espécie de desqualificação do senso comum.
Na alegoria platônica, existe de um lado homens presos na caverna, representando um homem comum e o seu conhecimento equivocado e oriundo dos sentidos. Eles construíram, né? Ou melhor, por consequência, falsas imagens para entender e explicar a realidade, imersos no senso comum. Do outro, a figura do que se tornara o filósofo, ou seja, um dos poucos homens que conseguiram alcançar outras formas de conhecimento, saindo das sombras, caminhando em direção à luz, mesmo dolorosa, difícil. Né? Dessa forma, o senso comum foi, aos poucos, sendo redefinido nas sombras da realidade, para uma falsa compreensão aproximada de um entendimento ideológico, tal como uma falsa consciência ou ainda uma ilusão de realidade, sem, com isso, deixar de figurar pelas diferentes áreas do conhecimento humanístico como um tema relevante. Apesar da distinção entre crença e ciência, as mesmas são áreas totalmente incompatíveis, já que as crenças podem ser acompanhadas de argumentos racionais e, paralelamente, as verdades científicas podem se tornar crenças ou dogmas, como o positivismo. Bom, a gente percebe que já principalmente em relação ao mito de Platão, a gente observa essa complexidade ou essa visão, como posso dizer, demiurga né, do conhecimento, da ciência, acerca das outras. Né? Um divulgador científico que apela muito para essa posição essa posição iluminista, né? Detentor de uma bácula apofântica, detentora da razão e do esclarecimento, que trará a panaceia para a ignorância dos incautos. É basicamente o Pirula, né? Ele faz muito isso, né? Eu vi o debate dele com o pessoal do design inteligente, né? E assim, dá para perceber descaradamente que os caras estão nem aí para a verdade, eles estão mais preocupados em ganhar o debate. Ou seja, são sofistas profissionais. Enquanto o Pirula, ali naquela ilusão positivista, iluminista, né, detentora da verdade, poderia conduzir essas mentes para a verdade, da ciência, etc. Que não é bem assim. A gente vai ver no final aqui dessa minha explanação o perigo, né, do senso comum, principalmente quando ele está camuflado de cientificismo, né? E assim, um dos autores que inicia uma presença de mapeamento geral dessa crítica, dessa ruptura com o senso comum, se chama Bachelard, né? Que tem um conjunto de termos definidores do que entende por conhecimento não científico, não utilizadas, tais como conhecimento vulgar, sociologia espontânea, ideias vulgares, noções pseudocientíficas, conhecimento anterior, tido por ele como sinônimos de senso comum. Tem esse livrinho aqui do Bachelard, que eu gosto muito, né? Muito bom. Enfim, que ele tece essas duras críticas ao senso comum, dizendo que ciência não é opinião, né? De acordo com o estudioso, se constituem como conhecimentos falsos que necessitariam de uma profunda ruptura com a realização do saber científico. Nas palavras de Bachelard, a ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por princípio, opõe-se absolutamente à opinião. Se em determinada questão ela legitimar a opinião, é por motivos diversos daqueles que dão origem à opinião, de modo que a opinião está, de direito, sempre errada. A opinião pensa mal, não pensa, traduz necessidades em conhecimentos. Ao distinguir o objeto pela utilidade, ele se impede de conhecê-lo. Não se pode basear nada na opinião. Antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Não basta, por exemplo, corrigi-la em determinados pontos, mantendo como uma espécie de moral provisória um conhecimento vulgar provisório. O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza. Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas e digam o que disserem. Na vida científica, os problemas não se formulam de modo espontâneo. É justamente esse sentido de problema que caracteriza o verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído.
Pois bem, nessa breve exposição aqui que eu estou fazendo sobre o Bachelard, fica bem claro que a opinião ela tem que ser eliminada, e o combate ao senso comum é o primeiro desafio a ser realizado para se romper com os paradigmas, ou melhor, com o senso comum, né? Tendo em vista os princípios de Bachelard, né, que diz respeito que o fato é conquistado, construído, constatado, né? Conquistado contra a ilusão do saber imediato, construído graças ao trabalho reflexivo de conceituação e implementação rigorosa de um raciocínio hipotético-dedutivo e constatado, isto é, validado coletivamente por intermédio de uma comunicação. Veja, o Bachelard ele tem essa preocupação. É claro que o Bachelard é fortemente influenciado pela revolução científica imposta pelo Albert Einstein, né, com a teoria da relatividade. Né? Ele ficou muito encantado com essa capacidade, né, de romper com paradigmas anteriores, né? Ou seja, ele romper com o senso comum já estabelecido acerca dos pressupostos da física, e ele dá um upgrade bastante satisfatório nesse sentido. E o Bachelard ele faz um estudo muito interessante sobre como funciona a ciência ou como se constitui a formação do espírito científico. Mas é claro que ele tem umas pegadas bem agressivas, né? Esse mesmo entendimento utilizado por Bourdieu no momento em que ele explica o fazer científico no interior das ciências sociais, fundado no que ele chama de prática de pesquisa sociológica. Na obra escrita por Pierre Bourdieu, juntamente com Champollion e Passeron, intitulada O Ofício de Sociólogo, é reconhecida a luta incessante do sociólogo em combater a sociologia espontânea, já que ela nunca deixará de existir, e explicar sua real forma apressada, né? No decorrer da referida obra, diversos termos são tratados como sinônimos que chamaram da sociologia espontânea, mas também de opinião comum, noções comuns ou mesmo de pré-noções. Elas carregariam um conjunto de características comuns, ou seja, a ilusão do saber imediato, evidências ofuscantes, sistematizações fictícias, possuidoras de uma riqueza insuperável. Esse conjunto de definições que que compõem o senso comum desses autores resultaria num entendimento de que ele seria possuidor de lógicas explicativas de uma natureza inferior, hierarquizando os tipos de conhecimento. Veja, o Bourdieu, junto com o Chamberon e o Passeron, são extremamente legatários dessa perspectiva de Bachelard, né? Essa oposição relacionada ao senso comum, que é manifesta claramente em Bachelard, em uma proposta de entendimento da história da ciência como um movimento de rupturas epistemológicas. É possível discutir, inclusive, a perspectiva epistemológica adotada por teóricos anteriores, né, apresentados nessa categoria opositiva, que, entre tantas coisas, buscam conjuntamente consolidar o que chamamos de primeiro movimento de ruptura epistemológica, que foi citado acima, né, que é justamente foi a frase do Bachelard, né, que eu citei acima, né, mas nós não temos só essa categoria de senso comum, que seria essa mais comum do dia a dia, essa mais cotidiana das pessoas, como, por exemplo, mulher no volante, perigo constante. Quando você vê crianças fazendo baderna, você chamá-los de índios por fazer bagunça, etc. Isso aí são convenções explicativas do senso comum, que são compartilhadas, né, socialmente, mas nós temos umas mais perigosas, né, porque elas legitimam determinadas práticas, né, que eu vou citar aqui um pouquinho a partir de uma explicação do Bourdieu, né, no livro O Poder Simbólico, que eu tenho essa versão aqui, na verdade, ela é uma xerocada, né, livro difícil de ler pra caramba, mas enfim, ela ajuda muito nessa compreensão do que é ciência, principalmente ciências humanas, né, que, segundo Lacan, não deveria nem existir esse termo, esse é um tecnicismo, né? Porque, na verdade, toda ciência é humana. Vamos lá para a frase do Bourdieu, né? Todavia, construir um objeto científico é, antes de mais nada e, sobretudo, romper com o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer se trate dos simples lugares comuns da existência vulgar, quer se trate das representações oficiais, frequentemente inscritas nas instituições,
Logo, ao mesmo tempo, na objetividade das organizações sociais nos cérebros. O pré-construído está em toda parte. Veja, aqui o Bourdieu ele salienta que o senso comum ele não se encontra só nas pessoas simples do dia a dia, como saberes populares, etc. Ela também está nas instituições, nas representações oficiais, seja numa empresa, seja numa repartição pública e etc. Né? Não tem para onde correr. E mais adiante o Bourdieu salienta, né, nesse mesmo texto, toda uma tradição douta da sociologia que é necessário pôr constantemente em dúvida e da qual há que desconfiar incessantemente. Daí esta espécie de double bind, abre aspas, perdão, uma situação, abre parênteses, perdão, uma situação em que a pessoa é confrontada com duas exigências inconciliáveis ou uma escolha entre dois cursos de ação indesejáveis. E a que todo sociólogo digno deste nome está constantemente exposto. Sem os instrumentos do pensamento oriundos da tradição douta, ela não passa de um amador, de um autodidata, de um sociólogo espontâneo, mas esses instrumentos fazem que ele corra um perigo permanente de erro, pois se arrisca a substituir a doxa ingênua do senso comum pela doxa do senso comum douto, que atribui o nome de ciência a uma simples transcrição do discurso do senso comum. Veja, esse tipo de senso comum aqui dito pelo Bourdieu, o senso comum douto, ele é muito mais perigoso do que o senso comum ingênuo, o senso comum vulgar, pois o senso comum douto ele está vestido, né, de cientificismo, de ciência, de legitimidade, né, de autoridade científica. Um dos melhores exemplos do perigo desse tipo de exposição é justamente você botar na Globo News e lá está um economista falando sobre o orçamento, comparando, na verdade, o orçamento do Estado com o orçamento da família. Veja, né, tem uma distinção enorme da capacidade orçamentária do Estado para uma família. Né? Uma tem que enxugar gastos, né, e a outra tem outras estratégias e outros mecanismos de obtenção de receita, né, ou de investimento. Veja bem, não é você cortar, em vez de você comprar uma dúzia de ovos, comprar meia dúzia de ovos. O Estado é muito mais complexo do que uma dona de casa realiza sobre o seu orçamento. Enfim, acho que eu deixei claro aqui o que eu estou falando um pouquinho, né? E queria agradecer a vocês, né? E valeu, abraço, fiquem com Deus, vão pela sombra, cuidado com a chuva e com o coronavírus. Abraço.